Existiu uma versão de Vingadores Ultimato em que os 6 Vingadores originais iriam morrer. Pois é, isso mesmo. Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro simplesmente não sobreviveriam ao final da Saga do Infinito. E o mais absurdo é que essa foi apenas uma das ideias que a Marvel considerou antes de chegar ao final que a gente conhece. Porque o Ultimato quase teve um final muito mais sombrio. Algumas cenas mudariam completamente o destino dos maiores heróis do MCU, outras eram tão brutais que acabaram sendo descartadas, e teve até mesmo uma decisão envolvendo o momento mais importante do filme, que colocaria outro personagem no lugar de Tony Stark. Só que por que a Marvel desistiu de tudo isso? E como essas escolhas poderiam ter mudado não apenas o Vingadores Ultimato, mas todo o futuro do universo cinematográfico da Marvel? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. Eu sou Eric Brelas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa! Antes de Vingadores Ultimato virar aquele evento gigantesco que parou o mundo, a Marvel conseguiu transformar até o título do filme em um segredo de estado. Durante um tempão ninguém chamava esse projeto de Ultimato, era apenas Vingadores 4, e a justificativa do estúdio era que o nome verdadeiro poderia revelar demais sobre o encerramento de Guerra Infinita, o que obviamente fez com que toda a internet ficasse super tranquila sobre isso. Só que não, né? A galera começou a analisar entrevistas, brinquedos, roupas de atores, reflexo em óculos, qualquer coisa que podia esconder alguma pista, eles estavam analisando. Inclusive eu me incluo junto com essa galera, tá? Só que o que acontece é que a resposta para esse mistério envolvendo o título de Vingadores 4 estava bem na nossa frente esse tempo todo. Quando o Doutor Estranho vê mais de 14 milhões de futuros possíveis, ele diz ao Tony que eles estavam entrando no Endgame agora. Era o jogo final, o encerramento daquela batalha. A Marvel praticamente olhou para a câmera e contou o título do próximo filme, só que ninguém sabia que aquilo era uma pista de verdade ou apenas mais uma frase do roteiro. E se o mistério envolvendo o título do filme já não fosse o bastante, as teorias falando de como o vilão seria derrotado, essa daí, gente, até passou do limite. E sim, eu sei que você sabe que eu vou falar daquela teoria. Por muito tempo, muitos fãs teorizaram que o grande herói de Vingadores Ultimato seria o Homem-Formiga, que iria diminuir ao tamanho preciso para entrar numa certa região bem específica do corpo do Thanos e depois voltar ao tamanho normal. E pronto, é isso aí, Thanos derrotado. 10 anos construindo o vilão pra pronto, o Scott Lang entrar na bunda dele e resolver tudo. Olha a mente dos caras. Essa teoria ela ficou tão famosa que chegou até mesmo o diretor do filme, o Anthony Russo, e o diretor até classificou aquilo como uma das ideias mais ridículas que ele já tinha ouvido. Só que o mais curioso é que enquanto os fãs estavam lá disparando teoria pra tudo quanto é lado, acabou existindo uma coisa que eles acabaram acertando em cheio. E sim, eu tô falando das viagens no tempo. Em Homem-Formiga e a Vespa, a Janet avisa o Scott sobre a existência de vórtices temporais dentro do reino quântico. Logo depois, ele acaba preso por lá, enquanto o estalo do Thanos apaga metade do universo. Tudo bem que, isoladamente, aquela fala não significa nada. Só que começaram a aparecer fotos das gravações de Ultimato, mostrando os atores novamente com seus figurinos usados no primeiro Vingadores. E aí eu acho que não preciso nem dizer que ficou difícil esconder o que tava rolando, né? Tinha alguma coisa levando aqueles personagens de volta para a Batalha de Nova York. Os fãs talvez não soubessem exatamente como o plano funcionaria, mas eles tinham entendido que o reino quântico seria a porta para revisitar o passado. Só que uma coisa é a gente descobrir como é que os heróis iriam desfazer o estalar de dedos de Thanos. Agora, outra coisa completamente diferente era imaginar o preço que a Marvel pretendia cobrar por isso. Porque a ideia inicial, na verdade, era matar os 6 Vingadores originais. E essa ideia não surgiu de uma teoria aleatória da internet, não. Ela partiu do próprio Kevin Feige. O plano era colocar o Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor, o Hulk, a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro numa situação bem parecida com o final lá de Toy Story 3, quando todos os brinquedos estão indo juntos numa direção de um incinerador. Só que a diferença é que aqui não ia aparecer uma garra gigantesca e salvar todo mundo, não. Aqui todos os 6 iriam morrer. E olha, eu acho que não preciso nem dizer que essa cena, ela seria uma cena absurda, pesada demais. Ninguém sairia do cinema falando de outra coisa. E era exatamente esse o maior problema que essa cena tinha. Os irmãos Russo entenderam que matar todo mundo no mesmo momento faria as despedidas competirem entre si. Depois de acompanhar esses personagens por mais de uma década, você não teria tempo de sentir a morte do Tony, porque o Steve, ele também teria morrido. Não daria para processar a morte do Steve, porque o Thor, a Natasha, o Clint e o Bruce também teriam caído junto com ele. Então, em vez de dar um encerramento para cada Vingador, assim como a gente viu lá no filme original, o que a gente teria é todos indo de F de uma vez só. E foi exatamente
exatamente por isso que essa ideia foi abandonada. Ah, mas ó, a Marvel ela não parou por aí não. Ela também chegou a considerar uma versão menos extrema, uma versão onde o Tony Stark e o Steve Rogers morreriam juntos. E ó, vamos admitir que essa possibilidade, pô, ela faz muito sentido. Os dois eram os grandes pilares dos Vingadores, passaram anos entrando em conflito e poderiam terminar a jornada lutando lado a lado. Só que tem um detalhe muito importante nisso. Tava todo mundo esperando que o Capitão América morresse nesse filme. Desde antes da estreia, o Steve parecia ter todos os sinais clássicos de despedida. Então, em vez de entregar o destino mais previsível, a Marvel decidiu fazer o contrário. Tony seria sacrificado, enquanto Steve receberia uma conclusão que ninguém estava esperando. Só que essa busca pelo final perfeito, ela não mexeu apenas com esses dois heróis. A missão da Joia da Alma, por exemplo, ela quase nem envolveu a Natasha e o Clint. Em uma versão anterior, era o Hulk quem viajaria para o Volmir para buscar a joia, o que mudaria completamente a dinâmica daquele momento, porque a Joia da Alma exige que você perca alguém que ama. Então, dependendo de quem acompanhasse o Bruce até lá, o sacrifício seria outro e todo o resto da história mudaria junto. Só que mesmo depois da Marvel decidir manter o Clint e a Natasha, essa cena em Volmir ainda passou por muita transformação. A primeira versão gravada parecia muito mais uma sequência de guerra. Enquanto Natasha e Clint discutiam sobre quem deveria se sacrificar, as tropas de Thanos atacavam Volmir. Tinha tiro, explosão, perseguição e a Natasha ficando gravemente ferida, precisando se arrastar até o precipício. E tipo assim, no papel, essa cena, pô, ela fica muito massa. Só que quando os diretores assistiram ao resultado, eles acabaram percebendo que toda aquela sequência de ação tava roubando muita atenção da parte mais importante daquele momento. Aquela cena não era sobre derrotar o exército do Thanos. Isso estava programado pro final do filme. O que aquela cena representava era sobre dois amigos que se amavam, tentando decidir qual deles não voltaria para casa. Então o que eles resolveram fazer é descartar tudo e filmar tudo de novo. Eles tiraram o exército, reduziram o espetáculo e deixaram apenas Clint, Natasha e aquela disputa desesperada entre os dois. E foi justamente aí quando o Ultimato parou de tentar transformar a morte da Natasha em uma grande cena de ação que o sacrifício finalmente ganhou o peso que precisava. E se a Marvel estava cogitando matar os 6 Vingadores originais desde o começo, podemos dizer que os roteiristas do filme estavam guardando uma ideia ainda mais maluca do que essa para a batalha final. Quando o Thanos de 2014 viajasse para o futuro, ele não chegaria apenas com a nave e o exército, ele traria junto com ele um recado. Antes de atravessar no tempo, o Thanos de 2014 teria derrotado os Vingadores daquela realidade. E ao aparecer diante dos heróis na linha do tempo atual, ele jogaria a cabeça decapitada do Capitão América de 2014. Sim, galera, a cabeça do Steve decapitada apareceria no filme. A ideia de Christopher Marcus e Stephen McFeely era mostrar que aquele Thanos tinha vencido uma vez. Ele não precisaria ameaçar ninguém. A prova estaria literalmente aos pés dos Vingadores. Eu tenho que concordar que essa seria uma cena absurda, mas vamos admitir, mudaria completamente o todo o filme. Depois disso, ficaria difícil voltar para aquela sensação de aventura, quando os portais começam a se abrir e tudo mais, e Ultimato viraria quase um outro filme. E enquanto essa ideia da cabeça do Capitão América nas mãos do Thanos de 2014 foi descartada, uma das melhores decisões do filme acabou acontecendo quase que de última hora. E eu tô falando daquele momento em que o Homem de Ferro estala os dedos e diz: "Eu sou o Homem de Ferro". Só que na versão original, ele não diria nada. Quando Thanos falasse "eu sou inevitável", o Tony pegaria as joias e simplesmente estalaria os dedos em silêncio. Só que durante a montagem, os irmãos russos sentiram que estava faltando alguma coisa para fechar a jornada dele. Foi aí então que o editor Jeffrey Ford encontrou a resposta bem aonde tudo tinha começado. Foi aí então que surgiu a frase "e eu sou o Homem de Ferro". Essa foi a mesma frase que encerrou o primeiro filme do MCU, mas que também encerraria a história de Tony Stark. Ah, e acreditem se quiser, mas essa cena foi gravada no mesmo estúdio onde o Robert Downey Jr. havia feito seu primeiro teste para o personagem anos atrás. Então sim, galera, a história ela terminou exatamente onde ela começou. Já com o Steve Rogers, ele recebeu meio que o oposto. Ele voltou no tempo para viver toda a sua vida ao lado da Peggy Carter. Um final muito bonito, só que com uma lógica um tanto quanto duvidosa. O filme diz que mudar o passado cria uma outra linha do tempo, e nem os roteiristas e os irmãos russos concordam sobre como o Steve apareceu idoso naquela realidade. Talvez isso seja só uma inconsistência, ou talvez com Doomsday mexendo novamente com as linhas do tempo e universos diferentes, esse final
volte a ser ainda mais importante. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. E aí, você acha que seria da hora ver o Steve e o Tony morrendo juntos e os 6 Vingadores originais morrendo? Será que seria uma boa ideia? Eu acho que não. Imagina também o Thanos de 2014 chegando com a cabeça do Capitão América. Isso aí seria brutal. Qual dessas ideias e cenas descartadas você gostaria de ter visto dentro do filme original? Comenta aqui que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!